prof, quais são as vossas principais preocupações nesta carta aberta que entregaram? Pois, aquilo que nós aqui trazemos, e aproveitamos o facto de nós estarmos a iniciar um ano escolar, portanto com a apresentação, como disse, hoje nas escolas por parte dos professores, nós estamos a iniciar o ano escolar e, portanto, vai ter lugar dentro de 2 semanas o ano letivo, em que se prevê, pelo menos a lei estabelece, que até 31 de março, e portanto ao longo deste ano letivo, são transferidas para os municípios competências que hoje, em alguns casos, são do Poder Central, embora sejam normalmente aí os problemas, e, sobretudo, competências que os pertencem às escolas. Acontece também que nós estamos em plenas eleições autárquicas, portanto estamos neste momento já, eu diria, em campanha, embora oficialmente só comece daqui a alguns dias, e portanto vão ser eleitos, a concretizar-se esta lei e esta transferência até 31 de março, vão ser eleitos os autarcas que dentro de poucos meses vão estar eles a arcar com as responsabilidades que vão ser transferidas e, portanto, parece-nos a nós que esta é uma altura oportuna e adequada para colocar no tema de campanha e dos debates este processo de municipalização também, não apenas, mas também da educação. E isso não tem estado presente. Nós temos ouvido muito os debates que se estão a realizar e temos assistido àquelas que são, em alguns casos, declarações dos candidatos e, de facto, este tem sido um tema ausente e não pode continuar a ser ausente, porque, na verdade, aquilo que nós temos por frente são, sobretudo, problemas. E basta olhar para trás, basta lembrarmos o que aconteceu sempre que foram transferidas competências para os municípios, que inicialmente vão sempre acompanhadas de grandes promessas, de grandes compromissos da parte do Poder Central, mas que rapidamente os esquece e os problemas depois passam a ser dos municípios, nomeadamente ao nível do financiamento da educação. Portanto, aquilo que nós temos é que o Poder Central, o Governo, não transfere, não descentraliza, ao contrário do que diz que este é um processo de descentralização, não descentraliza, por exemplo, para as escolas, e isso sim seria importante, decisões sobre a constituição das turmas, sei lá, o número de alunos por turma não o faz, e se mantém para que não haja essa redução, não descentraliza para a escola aspectos que têm a ver com a própria organização e funcionamento das escolas, nomeadamente ao nível dos horários, não faz isso, mas atribui, eu ia para dizer descentraliza mal, mas atribui, por exemplo, aos municípios responsabilidades ao nível do financiamento, sabendo nós as dificuldades que muitos municípios já têm hoje para poderem arcar com outras responsabilidades noutros domínios. E, portanto, aquilo que nós, olhando para o que acontece no nosso país, olhando para o que acontece no estrangeiro, preocupa-nos bastante é que este processo vá acentuar ainda mais desigualdades que já hoje existem entre territórios, que vai levar, em muitos casos, a processos de privatização de algumas das respostas que nós sabemos que já em alguns casos vão acontecendo, a nível de refeitórios, a nível, por exemplo, de limpeza e higiene das escolas. Para as escolas, e esse não é um processo claramente de centralização, ou às escolas são retiradas competências, por exemplo, ao nível da ação social escolar, são retiradas competências ao nível da gestão do pessoal. São retiradas competências também, por exemplo, ao nível da aquisição de bens materiais, portanto, ou seja, um processo que se chama de descentralização e que retira competências às escolas, passando-as para os municípios, leva a que o Poder Central não abra mão daquilo que lhe permite depois fazer uma gestão, neste caso, uma gestão que não é adequada, mas, por outro lado, transfere para as câmaras responsabilidades que rapidamente veremos que muitas não estarão em condições de poder assumir. É um processo que nos preocupa muito e que sabemos também que na calha está, e os professores sabem isso, não agora para poder não levantar a contestação neste momento, mas que na calha está também, até porque muitos autarcas o têm vindo, não é a exigir, mas pelo menos a colocar essa questão, a própria transferência dos professores, da sua gestão, da sua colocação, e os professores sabem que isso poderia criar situações muito complicadas do ponto de vista de dependências e de ingerências que, aliás, em alguns municípios que já entraram neste processo, hoje são evidentes essas ingerências nas escolas, ou pelo menos a tentativa delas. Agora, imagine-se, a partir de 31 de março, se a generalização deste processo acontecer, queiram ou não queiram os municípios, portanto é obrigatório, mesmo os que até agora recusaram, e eu acho que é importante dizermos que em 278 municípios do continente, apenas 100 entraram no processo durante este período em que era voluntário, portanto há 178, 2/3 que não o quiseram fazer e que agora poderão, a não ser travada este processo, poderão compulsivamente ter de entrar. E, portanto, no fundo, o que nós viemos aqui fazer hoje é porque achámos oportuno, neste ano, não só solicitar uma reunião à Associação Nacional de Municípios, mas entregar uma posição, precisamente, onde nós colocamos
as nossas preocupações, as nossas dúvidas e onde nós também, no fundo, acabamos por apelar aos autarcas para que eles também tomem uma posição ativa na recusa desta transferência. Ninguém conhece melhor os alunos e as famílias que as escolas, não são as câmaras, claramente. E ainda mais quando nós chegamos a municípios ainda de maior dimensão. E, portanto, sendo este o ano letivo da municipalização, nós quisemos colocar este tema na ordem do dia e desafiar os autarcas também, que se candidatam agora e que muitos deles vão ser poder nos municípios, que digam quais são as suas posições sobre esta matéria, o que é que querem fazer sobre isto e, sobretudo, se estão disponíveis para avançarmos numa discussão sobre a descentralização efetiva na educação e não isto que, embora desconcentre algumas competências, é um processo de municipalização e nós olhamos para países como a Suécia, que tem dos piores sistemas educativos na Europa e precisamente porque é um sistema onde está claramente municipalizado a nível de competências e havia que reverter as situações que já existem, havia que lançar uma discussão ampla envolvendo toda a comunidade, não é? Em relação ao que deve ser a descentralização da educação, não é deixar tudo como estava, não é o que é que, na verdade, deve ser descentralizado e para quem, e a partir daí, então, avançar com uma verdadeira descentralização na educação, que assente muito na autonomia das escolas, que assente muito numa gestão democrática que as escolas deixaram de ter, mas que é preciso recuperar também, e que, portanto, depois a escola possa então viver de uma forma diferente, tomando decisões naquilo que tem que ser decidido de acordo com a realidade de cada escola e não com as decisões ou da Câmara Municipal, normalmente tomadas em vésperas de eleições porque dá jeito, ainda ontem tivemos o exemplo disso aqui em Coimbra, ou, por exemplo, tomadas pelo Poder Central, sobretudo para sacudir problemas para a porta das câmaras, e as câmaras rapidamente lá irão ter, com certeza, pais e outros em protesto, porque, na verdade, ao transferir os problemas é lá que as pessoas passarão a dirigir-se.